Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. A gente vai falar hoje sobre como jogar mágica. Jogar mágica é algo extremamente básico, é basicamente você anunciar a mágica e pagar o custo. Qualquer pessoa que comece hoje no jogo vai conseguir jogar mágica de forma satisfatória, mas o que a gente vai ver aqui é o passo a mais, né? Aquele pulo do gato, é algo que vai deixar as suas jogadas melhores, que vai botar aquela dúvida na questão, aquela dúvida na cabeça do seu oponente. Pode fazer isso? Isso funciona dessa maneira? Então é isso que a gente quer aprimorar o jogo. Então vamos aí para o vídeo. Jogando mágicas. Bom, eu dividi aqui em etapas, né? Isso aí, vários lugares você vai encontrar essa divisão mais ou menos dessa forma, com 7 ou com 9 tópicos, mas são basicamente esses 8 pontos aí, tá? Podem estar agrupados, mas são basicamente esses outros 8 pontos. Se você quiser saber tudo sobre como jogar mágicas, livro completo de regras, parte 601, tá? Casting Spells, tá aí no slide. Vamos lá. Então o primeiro ponto é você anunciar a mágica. Anunciar a mágica é tirar ela da sua mão, geralmente pode estar no grave em outro lugar, mas tirar ela de onde ela está e colocar na pilha, tá? Isso é anunciar a mágica. Algumas coisinhas você precisa fazer antes de anunciar a mágica. Cartas split, caixa com fusion, né? Aquela fusão, que são splits que pode fazer as duas. E cartas modal dual face, você precisa definir o que você vai usar antes de colocar ela na pilha. Mesma coisa para Morph. Morph já vai para a pilha morfado, digamos assim, né? Um anjo exaltado, ele não vai para a pilha anjo exaltado e vira, né? Ele vai direto como Morph. Só você vai saber o que é aquela carta. E aqueles efeitos que permitem você jogar cartas basicamente de outro lugar de forma diferente, né? Como eu falei, a mágica geralmente ela vai estar na sua mão, mas elas podem vir de outro lugar. Para elas virem de outro lugar, alguma coisa precisa deixar ela vir desse outro lugar, porque o padrão é justamente ela vir da sua mão. Então isso aqui se define antes de você sequer colocar a mágica na pilha. Segundo ponto são os modos, né? Os comandos são as cartas mais exemplares disso, né? Tem todos os tipos de comando aí, onde você tem que escolher quais são os modos. A mágica te dá várias opções e você vai escolher quais e quantas opções, né? Você pode repetir, se não pode. Então aqui você vai de anunciar, você escolhe os modos. Depois split, né? Unir com. No passado era só unir arcano, mas agora tem também unir com instantâneo feitiço. É basicamente, depois você pode ver melhor o que significa split, mas é nesse ponto onde você mostra a carta com split para adicionar o efeito dela na carta principal, né? Na mágica principal que você está castando. Depois, o custo variável, que é o X, tá? Aqui você vai definir o valor do X, né? Vai falar que o X vale 12, que o X vale 5. Uma coisa importante é que esse é o único momento onde o X realmente possui um valor diferente de zero. Tá? A pilha é o único local onde o X tem valor diferente do zero. Em todos os outros locais, o X vale zero. E lembrando também que depois que você definir o X, ele vale aquele valor, tá? Em todas as instâncias da carta, tá? Não somente no custo, mas em qualquer lugar onde ela aparece. Depois, custos alternativos, né? Como flashback, jogar mágica sem pagar o custo, ou o milagre que tem no Termos e vários outros custos alternativos. Aqui você vai escolher se você vai castar com custo alternativo ou não. Depois disso, custos adicionais, né? Existem vários efeitos que podem, várias mágicas que podem, pagando mais mana ou sacrificando criaturas ou descartando carta, você consegue adicionar efeitos ou potencializar o efeito da mágica. Então aqui você decide quais custos adicionais você vai usar. Reforçar, escalar, jumpstart. Sim, jumpstart tem um custo adicional ali que é descartar a carta. Então define aqui. Definição de mana, tanto mana híbrido quanto mana flexiano. Aqui você vai decidir qual é a cor do mana híbrido, se você vai pagar os pontos de vida ou pagar o mana da cor pro flexiano. E aqui só guarda o mana flexiano, que é nesse ponto que você define isso. Isso é importante para uma interação mais à frente. É aqui no comecinho que você define o mana híbrido. Antes da gente passar para frente, 4 perguntinhas aí, vamos correr cada uma delas, que aí já deixa tudo muito claro sobre, principalmente custo alternativo, custo adicional. Posso usar vários custos alternativos, né? Não, custo alternativo, ele é uma opção a você castar a mágica pelo seu valor de mana normal, tá? Pelo custo normal dela. Então, custo alternativo você só pode usar um. Ou você usa o custo normal da mágica, ou você usa um custo alternativo que você tenha como opção. Tá? A Vandal Blast, por exemplo, ela tem um custo alternativo de sobrecarga. Você não pode usar o custo dela normal e o custo alternativo. Você vai escolher um ou outro, tá aí tudo bem. Mas, por exemplo, se você faz um mago da conjuração relâmpago, numa explosão mandálica que está no grave, no cemitério, a sua única opção é castar a explosão mandálica
pelo custo de mana dela de flashback que ela vai ganhar. Ela vai ganhar flashback como custo alternativo, tá? E o flashback é igual ao custo dela normal. Você não vai ter a opção de usar a sobrecarga, tá? Porque ou você usa o flashback ou você usa a sobrecarga, porque ambos são custo alternativo. Então, custo alternativo só pode usar um. Posso escolher o valor de X ao jogar uma mágica sem pagar o custo de mana? Ou seja, quando o jogo te dá a opção de jogar uma mágica sem pagar o custo de mana, eu posso escolher o valor que eu quiser para o X? Não. Sempre que você tiver essa opção de jogar uma mágica sem pagar o custo de mana, o X obrigatoriamente é 0. Exemplos, o ciclo de especialidades. Joga aí uma especialidade de Karizev e decido castar um puxar pela manhã. Você não pode escolher o X, não pode escolher, eu vou escolher X igual a 5, está custando 7, mas como eu posso pagar, jogar sem gastar o custo, eu não preciso pagar nada. Errado. Vou escolher X igual a 5, como eu jogo sem gastar o custo é só o 2 azuis, o 5 eu estou escolhendo, então vou pagar só o 5. Não, também não pode. Você obrigatoriamente vai ter que escolher X igual a 0, seja para qualquer mágica que tenha custo X. Jogou sem pagar o custo? X é 0. Posso escolher vários custos adicionais? Sim, custo adicional você pode escolher quantos você quiser. Se a mágica tiver mais de um kicker, se a mágica tiver mais de um tipo diferente de custo adicional, dei o exemplo aqui, o emblema do Raining Six, que lhe dá Retrace para suas cartas, né? Retrace é aquela habilidade que deixa você jogar a carta do cemitério descartando um terreno, né? Isso é um custo adicional, descartar o terreno. Então você pode, com o Corpse Dance, por exemplo, que está no seu cemitério, você descartar um terreno, castar o Corpse Dance pelo Retrace e pagar o buyback, né? E pagar o recapitular, voltando assim o Corpse Dance para sua mão. Então, custo adicional, você pode pagar quantos você puder e quantos você quiser. Posso usar custo alternativo e custo adicional ao mesmo tempo? Sim, pode. Custo alternativo não interfere, custo adicional não interfere nos custos alternativos e vice-versa, na verdade, né? Custo alternativo, você vai poder usar um. Usou um custo alternativo, pode usar quantos custos adicionais você quiser. Exemplo aí o Mago de Novo, que dá flashback para mágica no cemitério. Seja do Grão Vampiro está no cemitério. Castei o Mago da Conjuração Relâmpago, dei alvo na sede. Eu posso castar a sede pelo custo alternativo de flashback dela e no cast dela optar por pagar o reforçar dela. Então eu vou usar o flashback e o reforçar. Se tivesse algum outro efeito adicional, de custo adicional, eu também poderia usar sem problema. Bom, seguindo então aqui. Alvos, né? O terceiro ponto é dar alvos. Sempre que uma mágica precisa de alvo, você é obrigado a anunciar esses alvos, tá? Se você é obrigado a anunciar alvos, se a mágica determina uma quantidade específica de alvos e você não tem esses alvos, você sequer pode jogar as mágicas, tá? Exemplo aqui, Dádiva do Poder. Dádiva do Poder, essa cartinha verde aí do meio que diz o seguinte, a criatura alvo ganha +3/+3, aí tem um outro efeito, que é desculpa. A criatura alvo ganha +3/+3 e um terceiro efeito de a criatura alvo ganha +3/+3. A palavra alvo aqui aparece 3 vezes, o que significa que cada instância dessa você pode mirar numa criatura igual ou diferente. Então se eu tenho um urso na mesa, eu posso escolher esse urso para ser alvo dos 3 efeitos da Dádiva do Poder, porque a instância alvo aparece 3 vezes. Mas o Colher o que plantou, que coloca um marcador em até 3 criaturas alvos, em cada uma de até 3 criaturas alvos, a palavra alvo só aparece uma vez. Se a palavra alvo só aparece uma vez, significa que você só pode mirar na mesma criatura uma única vez. Então, apesar dela colocar 3 marcadores, até 3 marcadores, né? Isso é uma coisa importante, você só pode mirar a mesma criatura uma única vez. Então, cada criatura que for alvo de colher o que plantou, só vai receber no máximo um marcador. E essa techzinha, que é a mesma que aparece aí no Raining Six, né, de dar alvo em até X alvos, né, é importante porque permite que você use coisas sem ter esse alvo obrigatoriamente na mesa. Colher o que plantou, você pode jogar 100 criaturas na mesa. Dádiva do Poder, você não pode. Tem que ter no mínimo uma criatura para você conseguir dar alvo. A habilidade para cima do Raining Six, você consegue subir o marcador dela sem que você tenha terreno no seu cemitério, porque é até. E voltando aqui, né, especificamente essa questão. Dizimar, né? Dizimar, que é essa cartinha do meio. Feitiço, custo 4, destrói o artefato alvo, a criatura alvo, o encantamento alvo e o terreno alvo. Um feitiço, custo 4, que destrói 4 coisas, tem um custo-benefício muito bom, muito bom. Então deveria ser uma carta excelente.
mas ela é uma carta meio mais ou menos. Por quê? Porque todos esses alvos eles são obrigados a existir. Você não pode castar dizimar se você não tiver exatamente os 4 alvos na mesa. Então você é obrigado a ter um terreno na mesa, você é obrigado a dar alvo numa criatura, você é obrigado a dar alvo no artefato e você é obrigado a dar alvo no encantamento. Se qualquer uma dessas mágicas não estiver, alguma desses alvos não estiver em jogo no ato do cast, enquanto você está castando, você sequer pode castar. É muito fácil ter terreno em jogo, criatura também, artefato não é difícil, mas encantamento nem sempre você tem. Então quem usa de dizimar no deck, volta e meia, fica ali preso com dizimar na mão, porque não tem um encantamento, né, para dar alvo, então não pode jogar, ou às vezes é obrigado a fazer um próprio encantamento dele para poder destruir o próprio encantamento, que é o que acontecia com o Orangotango de Ukatabi, né, uma das primeiras criaturas de ETB que apareceram no Magic. O que o Orangotango faz? Quando ele entra em jogo, destrói o artefato alvo. Então, ele não destrói no cast, né? Ele é um bicho 2/2, que quando entra em jogo, destrói o artefato alvo. Só que ele tem que destruir um artefato alvo. Se não tiver nenhum na mesa, ok, a habilidade simplesmente falha, não acontece. Mas se tiver algum artefato na mesa, mesmo que seja seu, ele vai destruir aquele artefato. Então, na época do Orangotango, era comum sim, quando você precisava realmente fazer o macaco e não tinha nenhum artefato do oponente, só tinha seu, precisava fazer para fazer dano letal ou para dar um bloco que precisava, você castava e tinha que tirar um artefato seu se tivesse algum jogo. Tá? Diferente do Acólito, o Acólito tem uma habilidade de trigger que você destrói até um. Você destrói até um artefato. Esse até 1 significa que você pode escolher 0. Então, se o único artefato na mesa for o seu, você não é obrigado a destruir. Tá? Então, isso é algo importante dos alvos. Você é obrigado a dar todos os alvos, a ter os alvos na mesa para castar uma mágica. Dividir e distribuir. Tá? É o mesmo efeito, palavra diferente para a mesma coisa. Né? Dividir, você divide dano. Distribuir, você distribui marcadores. Sempre que você der alvo em alguma coisa, para distribuir coisas, em cada alvo que você deu, você precisa ou dar 1 de dano ou colocar um marcador. Trouxe o exemplo aqui perfeito do Urso Fantasma. Né? Os fantasmas são aqueles bichos que têm aquela habilidade trigada de que quando ele é alvo, você tem que sacrificar ele. Então aqui um raio bifurcado. Custa 1 que dá 2 de dano dividido como você quiser. Você não pode, com raio bifurcado, dar alvo no oponente e no urso, e escolher 2 de dano no oponente e 0 de dano no urso. Né? Porque não, dei alvo no urso, ele vai morrer sozinho, então não vou gastar dano no coelho. Não, se você der alvo no urso com raio bifurcado, você é obrigado a dar 1 de dano no urso. O outro 1 de dano vai onde quiser, mas 1 de dano você tem que dar no seu onde quiser, não, no seu outro alvo. Tá? O urso vai morrer antes de tomar o dano, sim, mas, né, porque o trigger vai resolver antes. Mas você vai perder esse dano de qualquer jeito. A próxima etapa é quando o jogo checa a legalidade, como eu falei do dizimar. Se você não tem todos os alvos, né, você não pode jogar essa mágica. Se você começou a jogar e viu que não tem um encantamento, você volta tudo, desfaz tudo, volta a carta para a mão, desvira os terrenos que virou para pagar mana, desfaz tudo até o momento em que antes de você anunciar o dizimar. Mesma coisa, terror, castou um terror num bicho, depois viu que o bicho tem proteção contra preto, ou que o bicho é um artefato, ou que o bicho é preto, né, você volta, o jogo volta até o momento antes de você castar o terror. Você só pode castar o terror se tiver um bicho que não seja preto nem artefato. Se não tiver nenhum bicho desse na mesa, você sequer pode castar ele. E o jogo identifica isso e força você a voltar. Quando eu digo o jogo identificar isso, eu digo as regras, tá? Quem tem que ver isso, obviamente, são os jogadores. Se você dá terror numa criatura artefato do oponente, ele pega a criatura e coloca no cemitério, você errou e ele errou. Os dois erraram, tá? O jogo não vai falar isso pra vocês. Vocês precisam entender como que o jogo funciona. E, no final, o custo total. O custo total da mágica não é a mana, o valor de mana dele, né? O valor de mana é o que está impresso ali no topo direito da carta, aquele é o valor de mana. O custo total é tudo que você precisa pagar para castar mana. Por exemplo, apartar os fracos, né? Esse feitiço custa 1 que te dá 4 manas pretas. Parte do custo dele é sacrificar uma criatura, né? Ele está até no texto antigo, né? Sacrifica uma criatura 2 pontos. Adiciona 4 manas. Esse sacrifica uma criatura, né? Tudo que está antes dos 2 pontos é o custo adicional. Que é o texto que está na reunião catártica agora. Como custo adicional para conjurar a reunião catártica, descarde 2 cards.
Ou seja, descartar duas cartas faz parte do custo da reunião. Você não consegue castar ela sem descartar a carta. Se alguém der counter na sua reunião, você já perdeu aquelas duas cartas, tá? Então isso faz parte do custo. Então pode ser sacrificar a criatura, pagar a vida, né, virar a criatura, qualquer outra coisa pode ser um custo adicional. Bom, então no geral, o custo adicional, você vai começar com o mana value da criatura, do valor de mana, daquele custo impresso, tá? Algumas mágicas, como eu coloquei ali, possuem aquele custo adicional obrigatório, e você precisa ver tudo o que você fez nas etapas anteriores, nesses passos anteriores. Vai usar flashback? O que você escolheu pro mana Phyrexiano? Vai pagar a vida ou vai usar o mana da cor? Né? Você está com algum efeito de jogar sem pagar o custo? Né? Porque apesar de se jogar sem pagar o custo, um reforçar você teria que pagar, alguma outra coisa você teria que pagar, você tem que pensar em tudo isso, tá bom? Qual foi o valor de X que eu escolhi? Então tudo isso vai fazer parte do custo total da mágica, tá bom? Depois que você viu tudo que está ali na mágica, né, que pertence a ela, você vai olhar o jogo todo e ver o que mais eu tenho que pagar, né? O que está aumentando o custo da minha mágica. Então eu vou somar tudo aquilo que aumenta o custo da minha mágica, né? Exemplo aí, a Thalia. A Thalia é o exemplo clássico de permanente que aumenta o custo de mágicas que não são criaturas. Então você vai ter que pagar uma mais para a Thalia. A Esfera Amortecedora também coloca aí um custo a mais, tá? Um custo a mais, um custo adicional, podemos dizer assim, né? Um pagamento a mais por cada mágica que você fez, né? Algumas mágicas possuem nela mesma. Se você der mais alvo, você tem que pagar mais. Exemplo aí do Clarão Cegante, né? Que ele custa uma vermelha a mais para ser conjurado para cada alvo além do primeiro. O Augustinho, né? Que é uma carta comum aí nos nossos grupos de jogo. Ele aumenta o custo da mágica dos oponentes, ao mesmo tempo que reduz o seu, que é o próximo passo. Então depois de você aumentar todos os custos, você vai ver tudo em jogo que reduz custos, né? O Augustinho é um exemplo dele, mas tem outros exemplos, né? Os mais comuns atualmente aí, o Escultor, que reduz custo de artefato, então seus artefatos custam 1 a menos. O Eletromante Goblin, que reduz suas instantâneas e feitiços, né? E da mesma forma que você tem na própria mágica algumas coisas que aumentam o custo dela, você tem algumas coisas que reduzem. O Relâmpago do Mago, por exemplo, custa 2 a menos se você controlar um mago. Então o jogo ele vai fazer isso. Depois de você fechar tudo, a gente vai ver. Fechar tudo que está na própria carta, você vai ver tudo que aumenta o custo. Então você soma tudo que aumenta o custo. E depois você reduz tudo que reduz o custo. Tá? Exatamente nessa ordem. Tá? Primeiro soma tudo que tem que somar e depois subtrai tudo que tem que subtrair. Isso faz muita diferença no jogo. Tá? E por último, e exatamente a última etapa aí é efeitos que alteram o custo total. Tá? O exemplo disso é a Trinisfera. E na verdade ele é o único exemplo que existe. Né? A Trinisfera é a única carta, né, que afeta o custo total. Essa regra é basicamente para a Trinisfera. A Trinisfera ela checa, depois de tudo lá fechado, se você vai pagar uma quantidade de mana 3 ou mais. Se você vai pagar 3 manas ou mais. Se você pagar 3 manas ou mais, ok, ela não faz nada. Se você pagar menos do que 3 manas, ela manda você completar essa mana. Você tem que pagar no mínimo 3 manas com a Trinisfera. Então ela altera o custo total da mágica. Mas é o único efeito que tem disso, tá? Então isso vai interferir como que ela interage com o Acorde do Chamado, com o Dismember. Lembra que eu falei que a mana Phyrexiana você checa lá atrás, lá no segundo passo? Então a Trinisfera, ela enxerga o mana Phyrexiano. Ela sabe se você vai pagar vida ou não. Tá? Então se você pagou vida para um Dismember, você vai ter que completar a mana, porque ele vai estar custando menos do que 3 manas. Já um Convocar ou um Esquadrinhar, isso é visto depois que a Trinisfera checou o custo total. Então você consegue reduzir e passar pela Trinisfera porque ela já fez a verificação. Né? Ela vê o custo total antes de você ter a opção de usar o Esquadrinhar ou o Convoke. Tá? A coisa mais importante do custo total da mágica é, depois que ele fecha, nada mais altera. Tá? E aqui vem uma das techs mais legais de você entender isso. Vamos pegar aqui os exemplos. Eletromante Goblin, né, aquela criatura que reduz a mais suas mais instantâneas de feitiço em uma incolor. Né? Suas instantâneas de feitiço custam uma a menos. E botei aqui como exemplo o Fogo Interior. Fogo Interior, ele é uma instantânea, custa uma incolor e uma vermelha.
que como custo adicional para conjurar, você tem que sacrificar uma criatura ou um Planinauta. E o fogo interior dá 4 pontos de dano em qualquer alvo, tá? Então o que você vai fazer? Você vai lá pegar o seu fogo interior, deixa eu pegar aqui uma cartinha aqui. Você vai lá pegar o seu fogo interior, você anuncia ele, coloca ele na pilha, dá o alvo, né, que ele tem que dar alvo a alguma coisa, e fecha o custo total. Qual que é o custo total? Ah, eu tenho que pagar aí duas, uma incolor e uma vermelha, mas como eu tenho o Goblin Eletromante na mesa, vai ser uma vermelha só. Então o custo total do fogo interior é pagar uma vermelha e sacrificar uma criatura, tá? No momento em que você começa a pagar isso, esse custo já está fechado, nada mais altera isso. Então você pode sim, paguei aqui uma vermelha, sacrifiquei o Goblin, 4 de dano ali. Mesmo que o Goblin não esteja em jogo, tá? Não esteja mais em jogo, quando a mágica for, né, no ato de você pagar tudo ali, isso não vai alterar. Ah, mas eu falei, paga uma vermelha e sacrifica o Goblin. E se eu sacrificar o Goblin primeiro e depois pagar uma vermelha? Né, porque aí o Goblin já não está mais em jogo. Vai dar no mesmo, porque o custo já foi fechado. Você pode sacrificar o Goblin e pagar uma vermelha, ou pagar uma vermelha e sacrificar um Goblin, tá? Quando uma mágica tem vários custos a serem pagos diferentes, né? Mana, sacrifício, vida, a ordem que você sacrifica é você que escolhe, tá? Em 99% dos casos isso é totalmente irrelevante. Esses aqui são desses casos onde isso é irrelevante. No outro 1% vagabundo faz diferença, mas aqui é irrelevante. Então, isso não altera. Mesma coisa para Emry. Emry é aquela tritãozinha que quando entra em jogo dura 4 cartas. Ela custa 1 a menos para cada artefato que você controla. Ela basicamente tem afinidade por artefato, que eu não sei porque isso não está escrito nela. Tá, então vamos supor, você vai castar uma Emry com uma estrela cromática na mesa. Você vai definir o custo dela. Bom, eu tenho um artefato, então o custo dela é um azul e uma incolor. Quando eu começar a pagar a Emry, eu posso gerar uma incolor, sacrificar a estrela cromática, tá, para gerar uma mana azul, gerar outra mana incolor e castar a Emry. O fato de eu ter sacrificado a estrela cromática durante o cast não muda o custo total da Emry, então isso não vai afetar. Um exemplo mais recente que é esse Blast Furnace Hellkite. Ele tem aí oferenda por artefato. Oferenda é uma habilidade antiga lá de Kamigawa, onde você pode sacrificar a oferenda e reduzir o custo da oferenda, da coisa que você vai oferecer aí, e para reduzir o custo da mágica que você está castando e ainda dar flash para ela, né? Então o Hellkite ele tem oferenda por artefato, então você pode sacrificar um artefato para reduzir o custo dele igual ao custo do artefato e dar flash para ele. Então vamos ver exemplo, um rubi medalhão na mesa, medalhão de rubi na mesa, que reduz mágica vermelha em 1. Quando você fechar o custo do Hellkite, você vai castar o Hellkite. Custo total dele, com medalhão na mesa, 6 incolores, 2 vermelhas. Durante o cast, você vai ter que pagar, né, na hora de pagar as coisas, você vai ter que pagar a oferenda. O custo, 6 incolores, 2 vermelhas já está fechada. Então você vai pagar, vai começar a pagar. Você pode sacrificar o Ruby Medallion. Ele vai reduzir 2 do custo do Hellkite. O Hellkite vai para 4. Opa, perdi aqui. 4 incolores, né? 4 incolores. Vai reduzir 3, isso. Vai para 4 incolores e 2 vermelhas. Então você vai pagar 4 incolores, 2 vermelhas e castar o Hellkite, né? Reduziu 1 do próprio Ruby Medallion, da habilidade do Ruby Medallion, reduziu 2 do custo do Ruby Medallion e sobraram 3 incolores para você pagar mais as 2 vermelhas, tá? Mesmo tendo sacrificado o Ruby Medallion, você vai usufruir do efeito dele de reduzir 1 das mágicas vermelhas, né? Isso vale para todas aquelas cartas com afinidade para artefato, qualquer carta que tenha esse tipo de habilidade, né? Conjurar o pensamento e tudo mais. Quando você tiver para pagar os custos, vai ter a chance de gerar mana. Gerar mana, todo mundo sabe, né? A grande maioria dos jogadores sabe que gerar mana é uma ação especial. Gerar mana não usa pilha, né? Não pode ser anulado, não dá para responder lá. Mas gerar mana ainda precisa de prioridade. Gerar mana você gera como? Com habilidades ativadas, geralmente. Grande maioria dos casos são habilidades ativadas. Tem umas habilidades encadeadas também, mas a principal forma de gerar mana é ativando habilidades. Sejam dos terrenos, de criaturas, qualquer outra coisa que seja. Tá? Então você, para gerar mana, precisa de prioridade. Esse ponto é uma exceção. Porque quando você está castando a mágica, você não tem mais a prioridade. Você acabou de usar a sua prioridade para começar a castar aquela mágica. Tá? Então você não tem prioridade. Aqui é uma exceção onde você pode gerar mana sem ter a prioridade, tá bom? Então você pode virar o seu terreno, virar a sua criatura, sacrificar um prospector, por exemplo, aí, tá bom? Interessante aqui do prospector, botei esse exemplo de propósito.
Porque dá tempo de você gerar a mana com ele e lá na frente, quando for usar o Cruzeiro do Tesouro, você pode remover o Prefector aí para pagar o custo do Cruzeiro do Tesouro pelo esquadrinhar, né? Gerar a mana com ele e ainda usar a carta dele para reduzir pelo esquadrinhar. E agora você vai escolher os métodos de pagamento, né? Lembra que eu falei da Trisfera? A Trisfera não vai chegar ao Convoke, o esquadrinhar, porque eles só são vistos agora, depois que a Trisfera checa, né? Esses métodos de pagamento, eles são depois da checagem da Trisfera. Então agora você vai escolher, você vai pegar a sua mana do pool que você tem no pool, vai virar as criaturas, vai remover carta do cemitério, né? Vai virar artefato, vai usar o Kirk, vai pagar a vida. O Kirk entraria aqui também nesse momento. O Kirk não entraria junto com a mana Phyrexiana, o Kirk entraria aqui nessas formas de pagamento, tá bom? E, como eu falei, as várias coisas que você precisa fazer para pagar uma mágica, tá? A ordem que você faz elas não interessa, definitivamente, você escolhe, tá? Você que escolhe, o jogo não coloca uma prioridade, né? Exemplo aí do Electromante, eu posso sacrificar o Electromante e pagar um vermelho, ou pagar um vermelho e sacrificar o Electromante, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mas, como eu falei que 99% dos casos isso é indiferente, tem aquele 1% vagabundo que faz diferença. O Omanaf aqui, o Locus de Mana, é o exemplo mais clássico desses, tá? O Omanat é essa criatura verde aí, 1/1, que a sua mana verde não esvazia e ele ganha +1/+1 para cada mana verde que você tem na pool. E legal da vida esse feitiço aí que, como custo adicional, você tem que sacrificar uma criatura. E o efeito dela é comprar uma carta para comprar uma quantidade de cartas, né, igual ao poder da criatura sacrificada. Então vamos supor que você está com uma Omanaf na mesa e você tem 4 manas na pool. 4 manas na pool, o Omanaf está 5/5, ok? Você vai castar o legal da vida. Coloca na pilha, assim, paga a mana, tira 2 manas da pool e depois sacrifica o Omanaf, nessa ordem. Quando você pagou o mana, o Omanaf automaticamente ficou 3/3. Quando você sacrificou ele, sacrificou uma criatura 3/3. Então você vai comprar 3 cartas. Se você inverte a ordem, ou seja, tem as 4 manas na pool, comecei a pagar o custo do legado, sacrifiquei o Omanaf 5/5 e agora estou pegando as 2 manas da pool, das 4 que eu tinha, e pagando o custo. Quando a mágica resolver, ela vai ver que você sacrificou um bicho 5/5. Então você vai comprar 5 cartas. Então aqui é um exemplo onde essa ordem faz diferença, tá? Mas isso é raro. Eu só conheço mais uns 2 ou 3 disso, mas esse é o mais simples de explicar. Bom, então é isso. Aqui você jogou sua mágica. Então são essas simples etapas aí que você pode seguir. E o grande tech é justamente aquela do custo fechado. Depois que você fechou o custo, nada altera o custo da sua mágica. Eu trouxe aqui mais um exemplozinho, né, de como entender como é que joga a mágica facilita, né, e ajuda um pouco as coisas. Imagina a situação, você e seu oponente com um ponto de vida. Tá? Você e seu oponente com um ponto de vida, sua única fonte de mana vermelha é uma cidade de bronze. A cidade de bronze ela já é uma mana de qualquer cor, mas quando ela é virada, você toma 1 de dano. Você consegue ganhar esse jogo com um raio ou um Chain Lightning? É possível? A resposta é sim, tá? Você consegue ganhar esse jogo, não com Chain Lightning, tá? Porque com Chain Lightning o que vai acontecer? Você vai anunciar o Chain Lightning, colocar ele na pilha, vai gerar mana. Quando você gerar a mana, vai acontecer o trigger da City, que não vai para pilha agora, vai esperar. Quando o Chain Lightning for para pilha, antes de você receber a prioridade, tá? Após você castar o Chain Lightning, você é o primeiro a receber a prioridade, todos os seus triggers vão para pilha, inclusive aí no caso o trigger da City, em cima do Chain Lightning. Então você vai tomar 1 de dano antes do Chain Lightning resolver. E você morre, tá? Agora, com o raio, o que acontece? Você, antes de anunciar o raio, você paga mana. Gerei uma mana vermelha. 1 de dano para pilha. Respondendo a 1 de dano da pilha, tá? Respondendo ao trigger da City, vou usar essa mana aqui, ó. Vou anunciar o raio e vou usar essa mana vermelha ali para dar 3 de dano em você. E assim você ganha o jogo. Então aqui é um exemplo onde a gente pode fazer diferente do que o jogo diz. Até porque a ordem perfeitinha ali é você anunciar a mágica e depois pagar a mana. Se você faz isso aqui nessa situação, você perde o jogo. Você tem a opção de pagar a mana e jogar a mágica, que é o caso aqui. E é como todo mundo fazia, como todo mundo faz hoje em dia, na verdade. A maioria dos jogadores faz assim, gera mana e depois joga a mágica. Por quê? Porque essa era a regra do passado e as pessoas foram guardando e todo mundo faz assim. No passado, primeiro você gerava mana, você tinha que ter mana pool para castar a mágica. Tá? Então o pessoal guardou isso, mas se a gente pegar no pé da letra ali da regra, primeiro você anuncia, depois você gera mana. Pessoal,
Muito obrigado aí por vocês assistirem aos vídeos. Deixa aqui seus comentários, deixa aqui o like, digam aqui o que vocês querem ver mais. Deixa aqui o seu comentário, coloca aqui suas dúvidas sobre como jogar mágica, sobre habilidades específicas, tá? A gente vai ter aí o maior prazer em responder e preparar algo para vocês. Um grande abraço